Sabe aquela ideia de que o nosso sistema imunológico é tipo um exército, sempre pronto para a guerra? Pois é, e se eu disser que essa é só uma parte da história? Que a verdadeira função dele é algo bem muito mais fundamental e antigo do que só lutar contra invasores. É isso que a gente vai investigar hoje. Então, a grande questão é essa, né? Será que o sistema imune é só isso mesmo, ou uma força de defesa biológica? Aquela imagem clássica, sabe? Células de defesa caçando bactérias. É forte, claro, mas e se ela não conta a história toda? Olhando bem de perto para a arquitetura molecular dele, a gente descobre umas coisas bem surpreendentes. Ok, vamos começar pelo que todo mundo já conhece, a visão clássica. A gente aprende sobre as imunoglobulinas, os famosos anticorpos, né? Eles são sempre mostrados como as armas de elite do nosso corpo, programadas para uma coisa: combate. É a metáfora da guerra, pura e simples. Acho o inimigo, neutralizo o inimigo. Bem direto ao ponto. Mas é aí que a coisa começa a ficar esquisita e muito mais legal. Porque o tijolinho básico que constrói essas armas de defesa, ele aparece em uns lugares que, olha, ninguém esperava. E fazendo coisas que não têm absolutamente nada a ver com guerra ou defesa. Olha só que doideira. De um lado, o anticorpo, a arma clássica para reconhecer invasores. Do outro, uma tal de NCAM, uma molécula super importante para construir os circuitos do nosso cérebro. E a peça principal, o bloco de construção dos dois, é o mesmo. Quer dizer, a mesma estrutura que identifica um vírus é a que ajuda a conectar um neurônio no outro. Pensa nisso. E não é só no cérebro, não. Essa mesma peça é essencial para um monte de coisa. Ela ajuda a guiar o crescimento dos nervos, a formar as barreiras da nossa pele, dos nossos órgãos. Ela participa da sinalização que diz quando uma célula deve crescer e, pasmem, até organiza o desenvolvimento de um embrião. A função dele parece ser muito mais sobre, sei lá, construir e organizar do que destruir, né? Beleza, então se essa peça não é, na sua essência, uma arma, o que ela é, afinal? Que estrutura é essa tão fundamental e versátil? Chegou a hora de dar nome aos bois. O nome dele é domínio de imunoglobulina, ou, para facilitar, domínio IG. A melhor forma de pensar nele é como uma pecinha de Lego da biologia. A estrutura dele, que os cientistas chamam de sanduíche beta, é basicamente duas camadas de proteína que se encaixam perfeitamente. Isso faz com que ele seja super estável e flexível para montar um monte de coisa. E o ponto-chave, de novo, é este: a função principal dele não é imunológica. Então, qual é o trabalho dele no fim das contas? Basicamente, ele é um gerente de relações celulares. Primeiro, ele estabiliza o contato, tipo um aperto de mão firme entre duas células. Segundo, ele permite que elas se reconheçam, que conversem. E terceiro, e talvez o mais importante, ele organiza as fronteiras entre diferentes tecidos. Ele é muito mais um arquiteto, um diplomata, do que um soldado. E aqui que a gente vira a chave. A função original, a mais antiga, é essa: construir fronteiras, estabilizar o contato. A defesa? Bem, a defesa veio bem depois. É uma adaptação, uma especialização de uma ferramenta que já existia para outra coisa. Na biologia, tem um nome para isso: exaptação. É uma ideia genial. O sistema imune adaptativo não inventou uma ferramenta do zero. Não. Ele pegou essa pecinha de Lego, esse módulo de organizar contatos que já estava lá, e, digamos, que hackeou o sistema, dando um propósito totalmente novo e poderoso para ele. E essa adaptação foi levada a um nível absurdo. O sistema imune pegou essa lógica de encaixe do domínio IG e a multiplicou de um jeito que consegue gerar milhões de configurações diferentes. Milhões, para poder reconhecer praticamente qualquer molécula que apareça. Ele transformou uma ferramenta de arquitetura num sistema de vigilância de altíssima precisão. Isso tudo nos leva a uma conexão muito, mas muito profunda. Uma conexão entre sistemas que a gente costuma pensar que são totalmente separados. Se o sistema imune e o sistema nervoso usam os mesmos tijolinhos, será que eles não são mais parecidos do que a gente imagina? E a semelhança é impressionante. Vamos comparar a sinapse neural, o ponto de contato entre neurônios, com a sinapse imunológica, o ponto de contato entre células de defesa. As moléculas-chave, as duas usam domínios do tipo IG. A função, nas duas, é um acoplamento celular super regulado. E o risco? Nas duas, um erro de calibragem pode levar ao desastre, seja uma falha neural ou uma doença autoimune. Elas não são só parecidas, elas são basicamente primas distantes, usando a mesma lógica para resolver o mesmo tipo de problema.
Então, o que a gente tira disso tudo é que o cérebro e o sistema imune, no fundo, falam a mesma língua. Uma linguagem arquitetônica que evoluiu para resolver um problema central da vida multicelular: como gerenciar o contato, o encontro complexo e regulado entre células. E essa frase aqui resume a ideia toda de uma forma perfeita. A guerra contra o estranho pode ser apenas a metáfora tardia de uma estrutura muito mais antiga: a necessidade de estabilizar interfaces em um mundo de encontros imprevisíveis. Ou seja, talvez a nossa fixação com a ideia de guerra tenha nos cegado para essa função muito mais fundamental, que é simplesmente manter a ordem no mundo caótico. Isso deixa a gente com uma pergunta final, para pensar mesmo. Se a imunidade não é sobre ter o exército mais forte, e sim sobre gerenciar bem os relacionamentos e as fronteiras entre as células, o que isso muda na nossa visão de saúde e doença? Como isso afeta o jeito que a gente pensa em tratar problemas como doenças autoimunes, alergias, até o câncer? A resposta? Bom, a resposta pode mudar completamente o jogo.